queria ganhar meus 8, 10 mil reais ali, ser um gestor de obras, né? Mas na nossa vida, né, nunca é linear, né? Eu sempre falo que a vida nunca é linear. Mais uma entrevista especial de sexta-feira nos 60 Minutos. Vou trazer um cara que normalmente tá no papel que eu vou fazer. Ele pergunta para as pessoas, ele entrevista, ele tira as histórias dos atores do mercado financeiro, atores famosos, atores não tão famosos. Ele já entrevistou, achei uma entrevista muito legal, porque sai totalmente do radar Faria Limer, que foi a diarista investidora. Então, ele é um entrevistador que ele busca pessoas que estão no plano B, no lado B, digamos assim, do mercado financeiro, para mostrar que não é todo mundo igual a galera da Avenida Brigadeiro Faria Lima, engravatados, de grandes corretoras, de grandes assets, cidadão comum também investe, e ele que começou como investidor, depois ele entrou nesse mercado, o cara e a cara do TubaCast, Luan Onofre, um prazer conversar contigo, muito boa tarde. Muito boa tarde, Arthur. Muito obrigado aí por trazer, né? Eu aí para falar com um pouquinho da sua audiência. Fico muito feliz. E, estamos aí para desmistificar os investimentos, né? E uma coisa que você falou que eu gostei bastante é que eu consigo levar várias pessoas, né? Desde um gestor ali da Faria Lima a uma diarista investidora, que tem um canal também, que começou o canal. Então, eu fico muito feliz de poder levar todas essas pessoas que querem agregar cada vez mais, né, na vida de uma pessoa. E tô muito feliz aí por você ter me chamado aqui, Arthur. E muito obrigado a toda a audiência que está acompanhando a gente também. O Luan que estava lá comigo em Gramado, quando a gente participou lá do Gramado Summit. O Luan, que além de ser um dos palestrantes do palco A Menos na Poupança, era o mestre de cerimônias, ele que chamava a galera, e ele que me chamou ali na hora de fazer a palestra, eu tremendo ali para começar o segundo dia do Gramado Summit, e tudo certo, deu tudo certo. Foi lá que eu conheci pessoalmente o Luan, e que eu conheci a tua história, Luan, que é muito interessante, porque tu é engenheiro, né? E tem muitos engenheiros no mercado financeiro, mas o caminho normal é engenheiro pela Mackenzie, pela PUC, pela não sei o que já cai no mercado financeiro, às vezes até na faculdade. Tu não. Verdade. Engenheiro Eu não. Eu comecei... começou a trabalhar como engenheiro e acabou depois derivando para o mercado financeiro, né? Exatamente, né? Eu estudei na FATEC, fiz tecnólogo em construção civil e sempre queria trabalhar na área, né? Após formado, fui para fazer uma faculdade de engenharia e eu sempre gostei muito dessa área de engenharia. Eu queria ser um engenheiro, queria ter ali o meu cantinho, queria ganhar meus 8, 10 mil reais ali, ser um gestor de obras, né? Mas na nossa vida, né, nunca é linear, né? Eu sempre falo que a vida nunca é linear. Você planeja uma coisa, Deus te mostra outros caminhos, né? Então, basicamente, foi isso daí que aconteceu comigo. E no meio do caminho eu vi que eu gostava muito sobre investimentos e em determinado momento eu comecei a produzir conteúdo na internet, só resumindo aqui para quem não conhece minha história. Em 2018, meu pai ele veio falecer. E ele falecendo, eu lembro que ele sempre foi autônomo e sempre pagou o INSS. E eu olhando ali, né, ele sempre pagava o INSS e tal. Quando ele faleceu em 2018, me ligaram do INSS. E falaram assim: você é o Luan, filho do senhor Cláudio, você tem mais algum irmão abaixo de 21 anos? Eu falei que não, né? Falei, bom, eu lembro que meu pai sempre pagava o INSS. Ele tem algum direito? Ele falou que não tinha direito nenhum. E nesse momento me despertou mais ainda a vontade de investir, de fazer investimentos. Porque eu vi meu pai pagando todos aqueles anos, né? E ele não tendo nada, nenhum patrimônio. Ele tinha segurança ali do INSS, que dá uma certa segurança, né? Mas não tinha patrimônio nenhum. Então, aquilo dali me aflorou muito a conhecer mais sobre investimentos. Tanto que em 2019 eu acabei abrindo o Instagram, acabei ali produzindo conteúdo e montei canal. Aí eu vim ensinando milhares de pessoas aí nesse caminho. E já são 4 anos aí que praticamente eu trabalho, né, com a internet. Então eu consigo eu sempre falo, né, Arthur, para todo mundo, que todo mundo consegue se aposentar sem depender do INSS. Então essa daí é a minha missão. Luan, mas eu sou obrigado a pagar o INSS. Não tem problema. Paga o INSS e investe por fora, né? Garanta o seu futuro. Eu sempre brinco com as pessoas que você tem que garantir o futuro, porque se você depender do governo, né, você tá fadado ao fracasso. Essa parte do INSS é algo que é interessante falar, porque
tu fala assim, eu falo também que não dá para depender para aposentadoria, mas o INSS tem a parte da segurança social, se você precisar de um seguro-saúde por um tempo, ele tem esse lado, então não é também o pior dos mundos, mas para aposentadoria para previdência pública de depois você parar de trabalhar e até para formação de patrimônio, realmente não tem como depender. Mas como é que foi o teu caminho tu teve esse estalo gigantesco, né? Tu sentiu na pele o que é a falta de um investimento, e aí tu começou a se interessar por isso. Em que momento que tu se viu com conteúdo, com experiência, com conhecimento suficiente para começar a passar para outras pessoas, para criar o canal? Como é que foi esse caminho? Ah, legal, né? Eu comecei a investir alguma coisa ali em 2016 e tal, mas investir em ações mesmo, eu só comecei depois de 2018. Então, eu não sabia, Arthur, comprar uma ação, quais corretoras, né? Então, Uhum. o acesso em 2018 ali, ele era muito escasso. E eu comecei aprendendo a comprar uma ação simples ali, comprar, sei lá, uma ação da Ambev. Comprar uma ação, ver o provento cair. Aí comecei a me interessar. Falei, caramba, que legal, meu. Com R$ 15, R$ 20 eu consigo ser sócio de grandes empresas no Brasil todo. Aí eu peguei e falei assim: bom, eu não sei muito em 2019, né? Mas o que eu sei eu vou passar para as outras pessoas, porque a maioria das pessoas que tinha ao meu redor ali, ninguém investia. Eu conversava com a minha esposa, que ela trabalhava na área bancária, ela trabalhava na área bancária. E na agência dela tinha mais de 50 pessoas. Se fosse contar nos dedos ali, eu acho que uma ou duas investia. E não sabia muito bem explicar sobre investimentos. Então eu vi que até dentro dos bancos, né, não existem pessoas que investem. Então olha que interessante. E eu peguei e falei assim: o pouco que eu sei, eu não sei muito, mas o pouco que eu sei, eu vou aprendendo. Se eu errar, eu vou me corrigir e vou aprendendo cada vez mais, né? Porque isso daí as pessoas querem ter o melhor momento para você poder ensinar as outras pessoas. Não, você sabe mais que outra pessoa, você já consegue ensinar. E nesse meio tempo, eu fui fazendo curso, fui me aprofundando, né? E cada vez mais, até hoje, eu acabo estudando bastante, porque realmente o mercado financeiro é uma loucura. Acaba surgindo uma regra, acaba surgindo alguma coisinha ali, e sempre vem me perguntando, né? Como tem bastante seguidor e eu trago bastante pessoas, sempre vem várias perguntas aí. E quais são as perguntas que mais chegam para ti? Porque além do podcast, tem bastante podcast pelo YouTube, né? Tem gente que te acompanha que pode imaginar que tu só faz entrevista, mas não, tu passa muito conteúdo, principalmente pelo Instagram. Qual é a pergunta mais recorrente que tu recebe? É verdade que eu consigo investir em grandes empresas com 15, 20 reais, 30 reais? Essa daí é a pergunta que chega mesmo, né? Porque às vezes eu faço algum vídeo e, sei lá, o vídeo acaba viralizando. Aí a pessoa chega e me manda mensagem, fala: é verdade que eu consigo ser sócio de um Itaú com 15 reais, com 20 reais? Sei lá, que é uma ação da Itaúsa, né? Ah, Exemplo. Aí eu sim. falo: você consegue. E por ser sócio, você tem direito a receber dividendos, né, que são parte dos lucros de uma empresa. Então sempre vem essa pergunta, né, com quanto eu consigo investir? Então quem está acompanhando a gente aí, se você tiver conta em um banco digital, a partir de R$ 1 você consegue investir. Você consegue investir em algum CDB ali, que tem a liquidez diária, que pague no mínimo 100% CDI, que hoje em dia está rendendo em média 1% ao mês. É um investimento muito bom e seguro também. Pois é, uma outra questão. TubaCast. TubaCast, pelo menos olhando daqui, é o teu carro-chefe, né? É o teu grande produto. Como é que tu começou a fazer as entrevistas? Quem foi o primeiro que tu entrevistou? Quando é que tu viu esse nicho aberto além de eu falar para as pessoas, eu vou puxar dos outros? Como eu falei no começo, puxando o conhecimento dos outros. Legal, né? Eu falo que assim, o TubaCast ele é uma grande faculdade para mim, porque eu sempre via as pessoas na internet e hoje eu tenho a oportunidade de conversar com elas. Olha que interessante, eu via várias pessoas na internet, em vídeos, e hoje eu consigo convidar e tirar várias dúvidas ali presencialmente. Pô, recentemente teve o Serbasi, ele estava com você aí recentemente, né? A base é top, né? Nossa, grandes aprendizados com ele e várias outras pessoas do mercado financeiro também, que eu só via por internet, por rádio, né? E quem foi o primeiro convidado, né? O primeiro convidado foi o Renato Breia, eu acho que foi o Renato Breia. Eu acho que ele foi o primeiro convidado ali que eu acabei levando. Eu gosto bastante do Breia. O Breia, pô,
manja muito sobre o mercado financeiro, então foi bem interessante ali, porque eu já conheci algumas pessoas do mercado, então acabou facilitando. Hoje, já aconteceu mais de 290 programas do Uhum. TubaCast com os maiores especialistas do mercado financeiro. Então, eu sempre quis fazer isso daí mesmo, um grande programa, né? Ser um programa que tem uma longevidade bem grande, assim, pô, 290 é muita coisa, e levando pessoas para agregar mesmo, mas como se fosse uma conversa, Arthur, entre eu e você aqui, uma conversa tranquila. Ah, o que você acha de tal investimento? Conta pra gente. Porque a maioria das pessoas só lê em relatório. Sim. Relatório tem muitas palavras difíceis, né? Não, que o M&A de tal empresa vai fazer tal coisa, aí a pessoa já fica perdida, né? Aí, a partir do momento que ele já vê que o cara às vezes solta ali alguma palavra complicada, eu pego e eu falo assim, mas o que é o M&A para quem não está acompanhando a gente? Aí o cara, não, fala, é uma fusão que ele está fazendo com tal empresa. Aí a pessoa já acaba, entendeu? Acaba aprendendo de uma maneira mais simples. Então, esse sempre foi o intuito, de trazer pessoas do mercado financeiro e sendo que qualquer pessoa ali consiga entender de uma maneira simples. E o programa já tem mais de 2 anos, né? Eu comecei em 2019, finalzinho. Já vai fazer uns 2 anos e 6 meses, mais ou menos. Eu brinco. 2019? 2019 foi. Eu brinco. 2019 vai fazer 4, então. Não, 2019 não. Então foi 2000 eu sei que tem a idade da Laura, da minha filha. Eu brinco que Ah, quando tá. nasceu o TubaCast, nasceu a Laura, né? Então tem 2 anos e 6 meses, né? Então 2020, né? 21, 2021. Isso. Tá certo. Já que tu falou da Laura, vamos para essa parte da entrevista que eu tinha anotado aqui. Tem a carteira da Laurinha, cara. Eu achei muito legal tu ter criado a carteira. Tu criou no começo do ano, né? A carteira da Laurinha, né? Eu criei no começo do ano, né, com o intuito de ajudar outros pais, né, a investirem, porque muitas vezes o cara acompanha eu ali e até investe alguma coisinha, ou às vezes não investe, mas quando ele para pensar que ele pode investir para o filho dele, isso daí já dá um sentido dos investimentos, né? Porque eu falo que você tem que ter um grande objetivo para você investir. Se você não tiver objetivo nenhum, o seu dinheiro ele é como um ralo, né? Ele vai escoando se você não tiver um grande objetivo. Você vai acabar gastando no meio do caminho. E quando eu falo que eu estou investindo para o futuro da Laurinha, a pessoa fala, putz, eu quero investir também para o futuro do meu filho, né? Deixa eu ver lá quais investimentos o Luan está fazendo. Então eu acabo sempre colocando lá. Hoje mesmo, se você quiser saber a carteira da Laurinha, você entra lá no meu Instagram, que é Luan_Onofre, e digita carteira em qualquer publicação. Qualquer publicação já tem uma automação que vai te mandar o link da carteira dela. Então, e eu estou investindo pensando a longo prazo, né? Pensando daqui 18 anos, 17 anos, e pensando no futuro dela. Quer dizer que ela vai pegar esse dinheiro e gastar? De jeito nenhum. Esse dinheiro, né? Ele é muito suado, é um dinheiro muito que a gente soa muito para colocar ali e tá investindo. Então é para ajudar ela no futuro dela. Quando ela fizer 18 anos, ela quiser fazer uma medicina. Bom, a gente já tem esse dinheiro aqui para pagar não sei quantas mensalidades para te ajudar. Eu quero fazer um projeto, pai, me ajuda nesse projeto. Mas se daqui para frente a Laurinha, sei lá, for uma influencer ou alguma coisa assim, ela não precisar do dinheiro, então esse dinheiro vai ficar na conta, né? Eu não quero nem que ela saiba que tem esse dinheiro, na verdade, Arthur. Mas vai ser meio difícil, né? Como que é público, ela vai saber já. Mas é só tu não dar a chave, né? Não dá a chave. Não, a chave não, a chave não. Mas não mexe. Mas como é que tu monta uma estratégia para a carteira da tua filha? Depois eu quero saber a tua, que eu imagino que não seja a mesma. O que tu pensa quando tu monta a carteira dela? Legal, né? Se você for olhar os investimentos, pensando a longo prazo, quais foram os investimentos que performaram melhor, né? Na minha opinião e nos meus estudos aqui, são ações de empresas que performaram melhor. Qual estratégia que eu utilizo na carteira da Laurinha? É investir em ações que pagam dividendos também. Eu gosto sempre de empresas que já estão ali numa fase que está pagando dividendos ou que irão pagar dividendos também. E também fundos imobiliários. Eu coloquei ali uma porcentagem pequena em fundos imobiliários e uma porcentagem pequena também em ETFs lá dos Estados Unidos. Então, por que eu estou fazendo essa estratégia? Porque pensando a longo prazo,
as empresas, elas praticamente elas vão te proteger, né, da inflação, porque tem toda ali um ecossistema, né, são organismos vivos as empresas, e eu vejo que dependendo das empresas que eu escolher agora, elas podem multiplicar muitas vezes, né? Existem várias boas oportunidades na Bolsa de Valores, que eu falo muito no meu canal. Existem diversas empresas ali que estão sendo descontadas, que praticamente o que eu faço nos meus investimentos, né? E eu utilizo também na carteira da Laurinha. Eu utilizo a técnica do Velo Invest, que é você encontrar empresas que tenham um valor muito alto e o preço baixo. Uma hora o mercado acaba se ajustando, você pode ganhar com valorização e com dividendos também. Então eu utilizo essa estratégia na carteira da Laurinha. Hoje já estamos aí uns 6 meses investindo na carteira dela, tem 6.600. O intuito não é colocar muito dinheiro para falar, nossa, não, é colocar o dinheiro que realmente um pai aí que tenha já uma situação mais tranquila consegue colocar, que é entre 500 a 1.500 reais todos os meses. Tem meses que eu coloco 500, tem meses que eu coloco 1.500, tem meses que eu posso colocar um pouquinho a mais, né? Mas eu estou utilizando devagarzinho ali. Então, para você ver que tem 6.700 na conta dela ali, na conta dela, para pensar no futuro dela, mas pensando a longo prazo, né? E com certeza, os investimentos para quem tem tempo, quem tem o seu tempo ao seu favor, os investimentos em renda variável não tem investimentos melhores, viu, Arthur? Para ser bem sincero, nos meus estudos e na minha visão. Até porque a gente está vendo agora uma Selic altíssima, mas existe aquela ideia de que o brasileiro tem a memória curta, mas não pode ser tão curta para não lembrar de 2021, quando estava 2% ao ano, né? Hoje você mesmo falou que está 1%, até mais de 1% ao mês, né? Então é absurdo. E é mais para ficar a 0,5% ao mês do que para ficar 1% ao mês, o padrão do Brasil, né? Exatamente, né, Arthur? E você, igual você pega, sei lá, pega o exemplo aqui, ó. Tem duas empresas de energia que eu comprei na carteira da Laurinha. Uma chama Lupar e outra TRPL4. São empresas que elas são transmissoras de energia. Então, praticamente, elas têm contratos longos. Se você for olhar aí, contratos com mais de 30 anos, contratos que são reajustados geralmente pelo IPCA, pela inflação, são contratos são vários contratos dentro da. Assim, exemplo, a Lupar, dentro da Lupar é holding. Tem 30 contratos, 30 empresas dentro da Lupar que fazem essas linhas de transmissão. Então, ou seja, você está até diversificado nesse setor, comprando ali pensando a longo prazo, e uma ação custa R$10 dessa empresa. Você vai receber aí renda para o resto da sua vida, praticamente. E então, assim, vê, é um negócio sem concorrência, né? Porque tu tá falando da transmissão. São aquelas antenas gigantescas que a gente vê no meio da estrada. É só a antena não cair ou não pegar fogo, né? É a única coisa. Exatamente. Ela tem que ter a disponibilidade de linha, né? Então, uma linha tem que estar conectada ali. Ela estando conectada, não importa se passa não sei quantos quilos de energia, né? Acho que fala megawatts. Só ela estando conectada, você já vai estar ganhando ali, ela já vai estar ganhando o dinheiro dela. Então, ou seja, se você parar para pensar, né, Arthur? Com R$10, você consegue investir em uma empresa que ela tem contratos longos de mais de 30 anos. E lembrando, né? Luan, e quando acabar esses contratos? Todo ano ela fica participando de concessão. Então, ou seja, todo ano ela participa de concessão, então todo ano ela vai pegar algum outro contrato. Então, daqui 30 anos ela vai ter mais de 30 contratos. E você vai receber pro resto da sua vida, pagando R$10 hoje. Amanhã ou depois, essa ação já vai estar 12, 13, 14, 15 e por aí vai, né? E você vai ganhar com valorização, com dividendo, porque no mínimo as empresas elas se reajustam aí à inflação. Pois é, e como é que é a estratégia do Luan, investidor? Também é em ações? Como é que tu monta a tua carteira? Boa, basicamente, né, Arthur, eu gosto também de lembrar, né, todo mundo que está me acompanhando aí, que eu gosto também bastante de ter uma reserva de emergência e ter um bom dinheiro em renda fixa, né? Se você for pegar as grandes empresas aí que sobreviveram ao Covid, a grandes acontecimentos, o que elas tinham em comum? Elas tinham caixa.
Então, elas são empresas que poderiam ficar paradas ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. São empresas que poderiam ficar bastante tempo sem gerar receita. E você é uma empresa, porque você é uma holding. Você investe em vários investimentos ali, você tem que ter um dinheiro muito bom, que é o quê? Que é para garantir a sua sobrevivência durante os anos. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho bastante dinheiro em renda fixa, em ações. Uhum. Se amanhã ou depois acontecer alguma coisa e cair 50% das minhas ações, eu vou tirar o dinheiro daqueles com prejuízo de 50%? É extremamente errado. Então, por isso que eu tenho que ter uma boa reserva de emergência, uma reserva ali de dinheiro, né? Então, eu gosto bastante, primeiro, de ter uma reserva legal de dinheiro e, segundo, investir pensando a longo prazo em ações, né? Então, eu falo que as pessoas que são bem-sucedidas, elas investem em vários locais, né? Seja tanto em ações, fundos imobiliários, renda fixa, seja em negócios também. Então, em negócios, você pode investir ali. Quem me acompanha há um bom tempo na internet sabe também que eu até investi em kitnets. Eu acho que você já deve ter visto lá, eu devo ter postado alguma coisinha ali. Então, eu acho que onde você encontrar oportunidade, você tem que investir. Mas pensando primeiro na sua segurança, segurança da sua família. Então, você que mora de aluguel ali, você tem o seu custo de vida de 1 ano para você ficar sossegado sem entrar dinheiro? Aí você fala assim, não, Luan, eu não tenho. Então, vai montando uma reserva ali, deixa na renda fixa mesmo, por enquanto, que você não tem conhecimento. E depois que você adquirir conhecimento, adquirir uma reserva de emergência gorda, mas não pode ser uma reserva de 1 mês, 2 meses, não, uma reserva gorda ali, para você poder realmente passar algum perrengue, né? Eu sempre costumo perguntar, Arthur, se você parasse de trabalhar hoje, quanto de dinheiro cairia no final do mês na sua conta, né? Se for só o seu emprego, você tem que urgentemente investir o seu dinheiro, porque você não pode depender de uma única fonte de renda, né? Eu acabo falando para as pessoas, Arthur, que quando você compra um fundo imobiliário, compra uma ação, coloca dinheiro ali no CDB, você começa a ver o seu dinheiro fazer mais dinheiro, acaba atraindo, né? Então você acaba atraindo até negócios, atrai outras fontes de renda. Então a pessoa tem que ter uma mente aberta e pensar sempre em ter fontes de renda, né? E a maioria da população não pensa nisso. A maioria da população só tem um emprego, só fica dependendo não, o meu seguro é o meu FGTS que está lá parado, né? Então a pessoa acaba não prosperando se ela pensar somente dessa maneira. Exatamente. Inclusive, tu citou ali de não investir só no mercado financeiro direto, ações, CDB, renda fixa e tal, e investir também em negócio se tiver oportunidade. Mas tem uma conversa, inclusive, que a gente teve lá em Gramado, eu, tu, o Pitmani, o Benincá também, que por exemplo, tu tem o teu negócio e muita gente tem o próprio negócio e aí investe tudo no próprio negócio, acaba sendo super perigoso também, né? Porque acaba sendo uma única fonte de renda, basicamente a mesma coisa que o emprego, se tu tá falando de um pequeno empresário, e se der problema com o negócio dele, não tem nada, né? Tem muitos empresários que vivem assim, né? Tem bastante, né? Se você for olhar, bastante empresário investe unicamente ali no negócio dele também, né? Porque ele acredita tanto naquilo, né? Que ele acaba investindo tudo. Mas a pessoa sempre tem que ter um plano B, né, Arthur? Não adianta. Você que é brasileiro, sabe que no Brasil é muito complicado as coisas. Você tem que ter um plano B, porque se o plano A não der errado, a pessoa fala assim, mas eu tenho que dedicar toda a força, dedicação ao plano A. Sim, você tem que se dedicar. Mas você tem que pensar também no plano B, né? Na pior hipótese, né? É que a gente sempre fala, né, o Arthur? Na guerra, foram entrevistar as pessoas que morreram, e as pessoas que sobreviveram, né? Sim. Então, primeiro, quem é que morria primeiro? Os otimistas. Os otimistas eram os que iam para frente e falavam, não, a gente vai ganhar a guerra e tal. Os otimistas eram os primeiros a morrer. Os segundos a morrer eram os pessimistas, que eles ficavam com tanto medo e acabavam morrendo. E o meio termo ali era o que acabava sobrevivendo. Então é muito louco. Se você olhar, basicamente o que acontece com os empresários, né? O empresário não pode ser 100% otimista e também não pode ser 100% pessimista. Ele tem que ser meio realista ali do que está acontecendo. E na nossa vida, né, como na guerra aí, para você sobreviver nos investimentos é isso daí. Igual agora, eu posso falar para você que existem diversas oportunidades no mercado da bolsa.
Aí a Sim. pessoa que está me acompanhando lá vai lá e coloca 100%, fala, não, a bolsa agora vai para cima e vai subir e vai fazer acontecer, né? E amanhã ou depois a bolsa cai muito, né? Então, ou seja, tem coisa barata, mas nada impede que ela pode ficar mais barata. Sim. Então, você tem que ser ali um meio realista, né? Por isso que eu falo muito da segurança, né? Eu acho que a segurança da família, em primeiro lugar, a pessoa não pode desprezar essa segurança, Arthur. Teve algum problema, algum percalço que tu teve? Percalço é uma palavra velha também, né? Teve algum mico que tu teve no mercado financeiro que serviu de lição? Porque todo mundo faz alguma cagadinha no começo do investimento. Tem algum assim que tu serve como lição? Foi um grande aprendizado? Tem sim. Ó, uma ação que eu confiava bastante, mas isso daí eu não digo até que foi aí como que eu posso dizer assim? Foi um erro, mas foi um erro calculado. Olha que interessante, né? Eu vou até contar essa história. Tinha uma empresa que eu gostava bastante dela, porque ela veio de uma reestruturação, ela estava em uma reestruturação ali em recuperação judicial, que é a OIBR, né? Sim, Eu fazia bastante vídeo da OIBR, né? E falava pro pessoal, ó, a OIBR tá assim, assado, a recuperação judicial dela tá acontecendo, e ó, eu tenho 3% da minha carteira em Oi, eu falava bem assim, tenho 3% da minha carteira em Oi. Quando eu falava tenho 3% da minha carteira em Oi, o pessoal automaticamente falava assim, você não sabe o que tá falando. Você falou que acredita na empresa e só tem 3% da empresa. E lá. Nossa, eu falei, mas 3% de uma carteira é bastante ações. Não Sim. quer dizer que é pouca coisa, né? 3% de R$100 é R$3, mas 100% de uma carteira de investimentos é um dinheiro relevante, né? E esses 3% tá abaixo de 1%. Zerou mesmo, quase nada ali de ações, Sim. porque acabou acontecendo tantas coisas com a empresa ali, que a empresa, aí fez depois, ela fez a junção, né, tal, aconteceu um monte de coisa. Eu deixei ela largada lá, não vendi nenhuma das ações, mas serve de lição, né? E até lição para o que eu estava estudando, que eu falei, eu nunca vou passar de 5% de ações na minha carteira. Então, se eu tenho 5% lá, às vezes a ação até sobe, porque é normal, né? Varia, subiu bastante, e eu deixo lá também. Mas eu paro de aportar, eu começo a aportar em outras empresas. Então, isso daí foi um tapa na cara que eu levei, mas que eu já estava preparado. Então, isso daí é legal também, né? É você se pôr a teste, né? Você ir lá, fazer, testar. Mas acontece, e perder dinheiro na Bolsa de Valores, principalmente no início, eu acabava perdendo muito. Por quê? Porque eu ficava tradando, né? Pô, eu comprava Petrobras, subia R$1, R$2, vendia. Aí comprava outra empresa, subia um pouquinho, vendia. Aí comprava outra empresa, caía e vendia, perdia, né? Então, no final das contas, eu acabava até perdendo dinheiro. Por quê? Porque eu ficava tanto nesse compra e vende, que você acaba perdendo dinheiro. E eu vi que eu não chegava a lugar nenhum ali. Então, a partir desse momento, eu comecei a montar uma estratégia. Falei, o que os grandes investidores que fazem dinheiro, eles acabam fazendo? Bom, os grandes investidores, se você for pegar o Warren Buffett aí, a média histórica do Warren Buffett é 21%. A média histórica de um dos maiores investidores da Bolsa de Valores, 21%. Por que eu vou querer ser melhor que ele, né? Então eu vi o que ele tem ao seu favor. Ele tem o tempo. Eu falei, bom, legal, então não adianta eu querer ficar tradando para ganhar 1% a mais, 1% a menos. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar os meus aportes e tenho que deixar o tempo fazer o trabalho dele e escolher boas empresas, né? E com os dividendos, que eu vou fazer na bola de neve. Bom, vou recebendo dividendos, vou investindo. E essa estratégia é a vencedora para mim. Tem, inclusive, eu gosto muito de tênis, e tem uma história muito boa que tem muito a ver com o que tu falou, às vezes a gente superestima o que é o sucesso. O Federer, que é o maior tenista de todos os tempos, ele ganhou 53, se não me engano, 52, 53% dos pontos que ele disputou. Ele não ganhou tipo 80% dos pontos, ele ganhou 52 ou 53%. Eram pontos importantes, mas ele quase ganhou o mesmo que ele perdeu. E tu falou da Oi, só uma observação, não vou botar na tela aqui porque vai demorar,
Mas só uma observação, a Oi fez o grupamento, né? Foi esse o termo que escapou. Grupamento. 50-1, se eu não me engano, né? Foi 10-1. 10-1 agora? Tava 16 centavos a ação. E aí não podia ficar muito tempo abaixo de R$1, porque tem essa regra na bolsa. Aí ele fez o grupamento. Só que agora tá 69 centavos de novo. Nossa, então, vai ter que fazer grupamento, né? Em um ano caiu quase 90%. Em um ano. Não, é o que eu falei para você, caiu bastante ali. Eu acabei não tirando o investimento, deixei lá, mas é bem complicado, né? E também nada ajudou a Oi, né? O mercado não ajudou a Oi, nada. Se o mercado subisse, né, não tivesse acontecido aí Covid, essas coisas assim, a gente até poderia ter ido melhor, mas é uma lição, né? Uma lição que eu acho que todo investidor ele deve fazer o gerenciamento de risco, né? Aonde está o seu maior patrimônio? O seu patrimônio maior está líquido, não está líquido? Quais são suas fontes de renda, né? É a pessoa ter aquele pensamento de falar, os maiores investidores, eles têm o que em comum? Se você for analisar, eles têm múltiplas fontes de renda, eles têm negócios, eles investem em ações, fundos imobiliários. E, é só seguir esse caminho, né, Arthur? Porque a maioria das pessoas, eles não querem, igual vocês que estão acompanhando a gente aqui, com certeza vocês já têm uma mente bem aberta, né? Mas a população, a massa, eles não querem saber de comprar ação, é muito chato. Você fala, você pode investir, daqui a tantos anos você vai ter tantos mil. Ele não quer saber disso, ele quer comprar um tênis ali, ele quer viver o agora. Essa é a realidade, né? Então, poucas pessoas pensam no futuro. E quem pensa no futuro, com certeza, vai ter um futuro próspero. Por quê? Porque você está semeando. A partir do momento que você semeia hoje, você vai colher amanhã. Então, é assim na nossa vida, né? Como é que tu faz para tu já é um influenciador bastante conhecido, tu tem quase 200 mil seguidores no Instagram, tu tá em São Paulo, tu trata com os grandes nomes do mercado financeiro, como é que tu vê essa questão não é o teu estilo, o influenciador mais clickbait, assim, de fique rico rápido, 3 ações para comprar e esquecer, essas coisas e tal. Como é que tu vê isso nesse mercado? Chegou algum momento em que te deu uma coceira de, eu vou fazer umas chamadas aqui, eu vou largar umas batatas fritas aqui só para chamar a galera, dá vontade de vez em quando? Não, eu acho até legal, porque de qualquer maneira tá chamando a pessoa ali, né? E se o influenciador ele for sincero, ele conversar com a sua audiência de uma maneira completa, é legal. Eu tenho vários amigos que colocam assim: 3 ações para viver de rendimentos, né? 3 ações, quem compra essas ações não precisa mais trabalhar. Então eu acho interessante, né? Porque ali tem um racional, né? A partir do momento que você se torna dono de uma empresa muito boa, e essa empresa muito boa, ela te dá frutos, você comprando muitas unidades dessa empresa, você não precisa mais trabalhar. Basicamente assim, não é fácil. Não é fácil, mas é simples, né? Mas não é fácil. Então, eu gosto bastante, assim, eu fico vendo vários canais assim, mas a maioria dos canais, eles dão aquele clickbait mesmo, mas eles explicam, viu? E existem bons canais aí de finanças hoje em dia, que pouco tempo atrás não existia, pouco tempo atrás era pouquíssimos influencers que tinham, né, para falar sobre investimentos, e muitos influencers ainda ali ensinavam ali e tal, mas não era mais inciso, né? E hoje você consegue ter bastante pessoas que acabam ensinando. Hoje, para você ter uma noção, eu consumo muito conteúdo de fora, né? Como eu fico olhando Estados Unidos, fico olhando outros países, para você ter noção, o Brasil, eu acho que de finanças, ele é o país que mais tem influencers de finanças. Tanto que o Primo Rico, ele é o maior, acho que ele é o maior influencer do mundo de finanças. Porque no resto do mundo não tem muito. E é engraçado, né? Porque lá, 60%, mais de 60% investe em renda variável nos Estados Unidos. Mais de 60% investe em renda variável. Porque a renda aqui fixa no Brasil, lá é mínima, né? A renda fixa lá é tipo 1,5% ao ano. É 1,5% ao ano. Agora que tá com a inflação tá aumentando, então você consegue ter uma taxa melhor. Mas é muito pouquinho, né? Os rendimentos lá. Então a maioria das pessoas vão para ações. E eu acabei vendo, falei, caramba, Brasil
está à frente de, sei lá, de países como os Estados Unidos, países europeus, né? Em questão, assim, de difundir o conhecimento. Então eu acho interessante, né? O problema é que pode ter alguns influencers que são mau caráteres, né? Com certeza, eu acho que em toda profissão existe, mas eu posso dizer para você que 95%, 90 até mais por cento aí, eles são bem intencionados. Eu vejo que tu fala bastante do investidor 10. O que é o investidor 10? Legal. Investimentos? Inclusive, a carteira da Laura fica no Investidor 10, né? O Hum. Investidor 10 é quando você é uma plataforma completa ali que você consegue analisar ações. Olha que interessante. Você consegue entrar lá. Luan, eu quero analisar uma ação do Itaú. Então eu vou entrar lá, eu vou ver o preço sobre lucro, os principais indicadores. Qual que é o ROI do Itaú, qual que é o PL do Itaú, qual que é o valor patrimonial, se está sendo negociado acima, abaixo. Você consegue colocar sua carteira lá e gerenciar sua carteira no Investidor 10. É por isso que eu deixo a carteira da Laurinha lá já. Então todo mundo consegue ver como que é uma carteira pública, eu deixo pública. Todo mundo consegue ver, mas lá dentro do Investidor 10 você consegue analisar ações, BDRs, ETFs, fundos imobiliários, fundos também. Então você consegue ver qualquer tipo de ativo. É uma plataforma bem completa mesmo. E tem umas funções lá Pro também que compensa bastante, como carteira recomendada de fundos imobiliários, carteira recomendada de ações. Por quê? Às vezes você que está aí do outro lado, você quer saber uma carteira recomendada ali. Quais são as boas empresas? Você sabe analisar por cima ali, mas no Investidor 10 vai ter um analista que fala, essas daqui são empresas boas que a gente indica você comprar, né? Eles têm analista, tudo certinho lá. E aí você pode também pegar. E não é caro, viu? É bem legal, assim, pro projeto deles, né? A plataforma. E muito intuitiva também. Para fechar, das entrevistas todas, mais de 200 e tantas que tu já fez, qual que foi, assim, o momento de uma entrevista que te deu uma virada na cabeça, assim, a maior lição? Porque às vezes a gente faz umas entrevistas que na hora a pessoa fala alguma coisa que abre uma janela na cabeça. Tem algum momento assim que tu marca uma lição que seja legal passar para quem tá nos ouvindo? Caramba, meu, uma das lições mais é que, gente, foram tantas que você me deixou de calça curta agora. Mas assim, o principal ensinamento que eu vejo que, meu, dos mais de 200 analistas que já foram lá no programa, e muitos ali, eles tratam não só do investimento em si, mas da filosofia de investimentos. E o maior investimento é você sempre pensar a longo prazo, né? Você não deixar o seu curto prazo ele te pressionar, porque no curto prazo, o Arthur, é muito fácil ir lá e comprar um carrão. Pô, vou comprar uma Lamborghini. Só se vive hoje, né? Não, mano, eu tenho que pensar no longo prazo. Se você que está aí me acompanhando, você está pensando, você está na sua fase produtiva da vida, você está na fase de semear, você não pode pegar a semente e comer a semente, né? Você tem que realmente pegar a semente e plantar e pensar a longo prazo. Então, esse daí é o maior ensinamento que eu acho que eu não posso dizer assim de uma pessoa em específico, né? Mas eu posso dizer de um conjunto de analistas ali que acabam me pegando. Mas tem muito ensinamento que, se eu parar para pensar assim, eu posso dar algum spoiler, mas agora você me pegou de calça curta. Não, mas essa frase foi ótima, cara. Não dá para pegar a semente e comer a semente. Foi uma baita frase. É a mesma coisa de não dá para matar a vaca leiteira para comer a carne, né? Não tem leite depois. É absurdo querer matar a galinha para comer a carne e os ovos, né? Realmente, né? E a maioria das pessoas, e é que eu falo a maioria, gente, porque você que está aqui acompanhando, você tem uma mentalidade diferente. Você vai falar assim, o Luan tá falando besteira. Mas é sério, você conversa com todo mundo ali, ninguém investe ainda. É um mundo sobre investimentos que, pouquíssimas pessoas me conhecem. Igual você falou, você tem 200 mil seguidores no YouTube, tem canal de corte, tem o podcast, tem o Instagram, tem o TikTok. Mas, Arthur, eu vou no mercado, sei lá, um mercado grande, se uma pessoa me conhecer, é muito ainda. Então eu vou lá, 2 pessoas me conhecem, falam, Luan, legal lá o programa, parabéns. Eu vou no shopping ali, uma ou outra me conhece, fala, Luan, legal o programa. Ainda é pouquíssimas pessoas, que investem aí.
E eu fiquei feliz esses dias, igual esses dias mesmo. Aí eu fui no shopping lá no Poupa Tempo, um cara me falou, pô, Luan, que legal, meu. Olha que bacana, eu comecei a investir ali pouquinho e eu tenho 300 mil guardado. Uau, A partir de quando começa a fazer a bola de neve, né? Eu falei, meu, você já tá fazendo a bola de neve aí. baita bola. Se você já está investindo 300 mil reais, se você está nos ativos certo ali, tá te gerando uma renda mensal todos os meses. Se você continuar aportando essa renda mensal mais o aporte do dia a dia, você vai longe. Ele, não, tô sim e tal, já tô recebendo acho que mil e pouquinho lá por mês, né? Ele falou as contas, eu falei, legal, meu, parabéns e tal. Então, realmente, né, Arthur, o trabalho que a gente faz é sementes, né? Hoje, uma pessoa que caiu aqui no nosso podcast aqui e plantei a semente na cabeça dela. Fala, pô, o Luan falou que com R$1 eu invisto, né? Deixa eu abrir ali o aplicativo do meu banco digital aqui para ver se é isso mesmo. Então, você consegue investir a partir de R$1. Então, e ó, a maior lição dos investidores também, que vão lá, e eu pergunto, qual que é o seu maior arrependimento? É não ter começado antes. Eu acho que Exato. investidor. Eu mesmo penso, se eu tivesse começado antes, eu já estaria muito bem. Imagina, desde os 17 anos trabalhando, hoje eu tenho investindo, que eu comecei a trabalhar com 17 anos ali. Hoje eu tenho 33, eu já estaria aposentado faz tempo, né? Aposentado assim, né? Que a gente nunca para, mas já teria uma renda muito melhor do que eu tenho hoje. E com esse pouco tempo que eu andei investindo, a minha vida mudou muito. Então, ou seja, em 6 anos aí que eu estou investindo, a minha vida mudou da água para o vinho. E você também pode mudar a sua vida, mas basta você ter uma coisa, né? Que é foco. Foco é a palavra, é você pegar e determinar, falar, ó, esse dinheiro aqui não é para o meu eu de agora, é para o meu eu do futuro. Luan, prazer conversar contigo, cara. Muito obrigado. Muito obrigado por ter trocado de lado da bancada, né? Agora eu que pergunto e tu que responde. Um abraço, até a próxima. Tamo junto, Arthur. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Luan Onofre, que é o cara e a cara do TubaCast, além de vários outros projetos que ele tem, que ele apresentou aqui. A carteira da Laurinha é muito legal, porque eu também tenho a carteira da Ana Frida, não é pública, mas eu também tenho uma carteira de investimento para Ana Frida. Nessa tomada, nessa pegada de tá lá, ela sabe que tem, a Ana já tem 9 anos, ela sabe que tem, mas ela não tem acesso nenhum, ela nem sabe o que tem lá dentro, ela só sabe que tem uma plantinha lá, uma árvorezinha de dinheiro que o papai tá sempre regando lá para ela, para quando ela tiver 18, 20 e tantos anos, ela tem alguma coisa para investir em algum projeto, em alguma coisa, e é legal porque o Luan é um cara que ele leva essa ideia também para frente, inclusive com esse projeto de divulgar a carteira da Laurinha. Essa é mais uma entrevista especial de sexta-feira. O canal de 60 Minutos está cheio delas. Se você está acompanhando pela rádio, convido você aí no youtube.com/60 Minutos 1007 que é o 100,7 da Som Maior. Lá tem várias. Semana passada teve o presidente da Celesc e falamos também sobre acionistas, sobre a estratégia de dividendos da Celesc. Então, se você não pegou, vá lá que está na entrevista, além de Mercado Livre de Energia, investimentos da Celesc, baita entrevista, além de muitas outras. E eu fico por aqui. Boa tarde, bom trabalho, bom fim de semana a todos, até mais.